eu pensava, 3 vezes Jesus diz para essa turminha aqui, a paz esteja convosco. Porque se há uma coisa que eles não tinham, naquele momento, era paz. Diz aqui, estavam fechados por medo dos judeus, medo de sofrer, medo da perseguição, medo da morte. Isso faz com que a gente se feche. Tem pessoas que passam a vida inteira trancadas em si mesmas, não saem de si, não conseguem amar, não conseguem se arriscar, têm medo dos relacionamentos, porque por dentro estão mortas. Cristo ressuscitado, irmãos, vem hoje, aqui, nessa capela. Ele entra com as portas fechadas. Ele conhece cada um de nós, conhece a mim. Ele entra e diz para você e para mim, a paz esteja convosco. Não qualquer paz, porque tem paz, né? Ele falou, a minha paz eu vos dou, não como o mundo a dá. A paz do mundo é não ter problema, ter dinheiro no bolso, saúde para dar e vender, né? Pois bem, a paz que Cristo nos oferece, eu posso tê-la também doente, também sem dinheiro no bolso, também no meio dos problemas. Te interessa essa paz? E não só isso, irmãos, ele nos mostra as mãos e o lado. As mãos com as marcas dos pregos. Aquele que estava morto na cruz está vivo para sempre. Aquele amor que se entregou, aquele amor que perdoou os inimigos, aquele amor que não se poupou, que amou os seus até o fim, até o máximo, até o extremo, aquele amor está vivo. Deus o ressuscitou, porque esse amor é a verdade. Se esse amor é a verdade, eu penso que muitos de nós vivemos na mentira. Não amamos assim, não sabemos morrer por ninguém, não sabemos nos doar a ninguém. Irmãos, Jesus trouxe aqui para os apóstolos e traz para nós hoje um monte de presentes. Um melhor do que o outro. Primeiro a paz, depois as suas chagas gloriosas. As mãos são o poder de Cristo. Tudo está nas mãos de Cristo. Todo o poder foi dado a Ele pelo Pai. E o seu lado, que Ele mandou também depois o Tomé tocar, é o seu coração, é o seu amor. Toca, põe a mão no meu amor, porque muitos de nós não acreditamos no amor. Talvez muitos já foram decepcionados com os amores humanos e estão feridos, machucados e não acreditam no amor. Pois bem, o amor existe e está aqui e nos convida a tocá-lo. Mas ele não dá só isso. Como o Pai os discípulos se alegraram. A ressurreição gera alegria. Por quê? Soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. Como lá no Gênesis, quando Deus fez aquele boneco de barro, o Adão, ele soprou nas suas narinas e ele se tornou um ser vivente. Aqui, irmãos, Cristo diz, recebei o Espírito Santo, o seu Espírito, o Espírito que o levou a amar até aquela dimensão, o Espírito que o ressuscitou da morte, o Espírito que o gerou no seio da Virgem Maria. Recebei, é um presente, eu não tenho que fazer nada para comprá-lo, para ganhá-lo, Ele comprou para mim, Ele mereceu por mim e por você, e quer nos dar. Recebei o Espírito Santo.
E depois, a quem perdoardes os pecados serão perdoados. O perdão dos pecados é o fruto da ressurreição de Jesus. Irmãos, onde aparece a ressurreição de Cristo? Aqui nos Atos dos Apóstolos, essa primeira leitura é lindíssima, que fala que é um retrato da comunidade primitiva. Como é que viviam aquelas pessoas que se encontraram com Cristo ressuscitado, que receberam gratuitamente esse Espírito, essa paz, essa alegria? Como é que viviam? Perseveravam em 3 coisas: em ouvir o ensinamento dos apóstolos, é a palavra de Deus, na comunhão fraterna, e na fração do pão e nas orações, é a Eucaristia, a liturgia. Palavra, liturgia, comunidade, comunhão fraterna. Daqui a pouco eu vou convidar a Mônica, que vai fazer um convite para vocês, para escutarem umas catequeses para adultos e jovens, para a formação de comunidades que vivam isso daqui, esse tripé: palavra de Deus, liturgia, Eucaristia e comunidade. Irmãos, porque a fé, as 3 leituras falam da fé. A segunda fala que a fé vale mais do que o ouro que perecível. A fé é o maior presente que Deus nos deu, porque a fé é eu experimentar o Espírito do ressuscitado dentro de mim. O que produz esse Espírito? Olha o que produziu na igreja primitiva. Eles, os que abraçavam a fé, viviam unidos, a tal ponto de colocarem tudo em comum. Os que tinham mais, vendo os irmãos mais pobres, vendiam algumas propriedades e ajudavam aqueles que não tinham. Ou seja, irmãos, aquilo que o comunismo não conseguiu, o comunismo é uma grande falácia, uma grande mentira, o regime mais assassino da história da humanidade. Na Rússia, na China, em Cuba, matou milhões de pessoas. Milhares em Cuba e milhões na Rússia. Assassino, porque com essa conversa de igualdade, de todo mundo ser igual, de não ter ricos nem pobres, sempre tem uma elite que rouba e manda e oprime e... né? Isso, nós vimos o que o socialismo, o que o marxismo fez no Brasil. Nós estamos colhendo os frutos dessa lábia, né? Mentirosa, dessa ideologia nefasta, que está destruindo toda a América Latina e tantas partes do mundo. Não, irmãos, o que levava os cristãos a terem tudo em comum não era uma lei, não era a metralhadora, era o amor, era o Espírito. O amor que eles receberam de Cristo, o Espírito Santo, fazia com que ninguém passasse necessidade entre eles. Estavam livres do egoísmo, da ambição, da ganância pelo dinheiro, que tem destruído o nosso país. E não só, irmãos, da ganância pelo dinheiro, o Espírito do ressuscitado nos liberta do medo da morte. Por que um casal se casa e não quer ter filhos hoje? Porque o filho dá trabalho, filho gasta dinheiro, filho... né? Mas se Cristo me liberta dessa preocupação, porque eu penso que uma criança, uma vida humana, vale muito mais do que qualquer dinheiro do mundo. E se nós tivermos fé, irmãos, a gente vai parar de fazer cálculo, parar de colocar tudo na ponta do lápis, a gente vai confiar um pouquinho. Muitos de vocês nasceram de famílias pobres e de famílias numerosas, e ninguém morreu de fome. E talvez porque nasceram pobres, valorizaram as coisas, tiveram educação e são gente hoje. Por que hoje se coloca o dinheiro acima da vida? Por que todo mundo quer viver, quer passar bem, quer aproveitar? Ninguém quer morrer pelo outro, porque não tem a fé, não tem o Espírito de Cristo ressuscitado. Em tudo, irmãos. Falei do casal, dos filhos, mas poderia aplicar isso a tudo.
Por isso, irmãos, que agora, então a importância de escutar a pregação. Como que eu vou receber esse Espírito? São Paulo diz que aprove a Deus salvar o mundo, a nós, pela loucura da pregação. A fé vem da escuta da pregação. É gratuita, não tem que fazer nada, não tem que pagar, tem que escutar. Você quer ter a fé? Você quer receber o Espírito Santo? Você quer ter a ressurreição, a vida eterna dentro de você? Um caminho muito simples, que parece até meio bobo. Alguém que prega, que anuncia, e o outro que escuta. Como a Virgem Maria. Como é que ela concebeu Jesus? Escutando o anúncio do anjo Gabriel. Tão simples. Alegra-te, Maria. Hoje a igreja vai fazer também a vocês um anúncio, um convite, para participar de umas catequeses. Se você sentir que talvez a tua fé não é tão forte assim, que você é um pouco meio Tomé, né? Precisa ver para crer. E tá bom, você duvida? Ótimo, venha escutar. Venha conhecer o amor que Deus tem por você. Venha experimentar, sair de si, da solidão talvez, e começar a viver a fé numa pequena comunidade, baseada na palavra de Deus, na fração do pão, na Eucaristia e na comunhão fraterna. Porque hoje, irmãos, vai ficar de pé quem tiver uma pequena comunidade. Maravilhosa. Para os casais, um tesouro, porque aprendem a viver. A comunidade protege o casamento, protege a fidelidade, protege o amor, protege a sinceridade entre os casais. A comunidade ajuda os casais a educarem os filhos na fé, a inculcarem neles o maior tesouro que vai levá-los a serem felizes, a fé. Mas a comunidade é útil também para as pessoas mais idosas. Que tesouro que é um idoso, uma idosa numa comunidade. E a comunidade é também para os jovens, que precisam dos casados, precisam dos idosos, como numa família. Família não tem todo mundo da mesma idade. Tem o vô, a avó, tem o pai, a mãe, tem os filhos maiores, os filhos menores. É assim uma comunidade cristã. Como uma família, onde todos crescem no amor e vão, a partir desse tripé, vão crescendo nessa vida divina. Tá bom, então, desculpem, já falei demais. Está aqui 2 casais, o Olívio e a esposa, a Eunice, o Marco Antônio e a Mônica, são da primeira comunidade neocatecumenal da paróquia de São Pedro, caminhando há muitos anos. E eu vou chamar a Mônica para fazer esse breve convite para vocês, dar um pouco a sua experiência e convidá-los para essas catequeses que vão começar segunda-feira. Segundas e quintas-feiras, às 20 horas. E está aberto para todo mundo, de 14 anos até a idade do Matusalém, que eu não lembro quanto é, mas uns 700 e poucos anos. 756, a idade do Matusalém. Tá bom. Então, uma catequese para todos. Casados, solteiros, separados, viúvos, viúvas, jovens, de 14 anos para cima. Todos. Não precisa pagar nada, nem fazer inscrição, é só escutar. Se você gostar, se te tocar, você continua. Se não gostar, pode parar e não acontece nada. Mas então chama a Mônica para fazer esse convite para vocês. Meu nome é Maria Mônica, mas todos me conhecem só por Mônica. Sou casada com Marco Antônio, há 27 anos. Temos 5 filhos, E eu digo a vocês, irmãos, que Jesus Cristo vem fazendo história na nossa vida, porque eu nasci de uma família cristã, uma família pobre, porém cristã, que me ensinou a doutrina da igreja, e eu pude caminhar com meus pais, na infância, eu ia com eles. E depois veio a adolescência, e
junto com a adolescência, vieram os questionamentos, né? E eu não entendia porque eu tinha que ir muito à igreja, não compreendia o amor de meus pais para comigo, me sentia rejeitada. E também não acreditava que tinha algo que me amava, que era Deus. Então, irmãos, Deus veio fazendo essa história de salvação na minha vida, porque depois disso Ele me permitiu que eu conhecesse o meu esposo, e que era uma pessoa também católica, mas não era praticante. Mas com os anos de namoro, ele quis me acompanhar. E logo veio o casamento. E dentro desse casamento começou a aparecer as nossas diferenças. Duas pessoas diferentes, com educação diferente, vivendo sob o mesmo teto. Não é fácil, irmãos. Mas aqui aparece o amor de Deus. Ele foi revelar o seu amor para comigo no meu casamento, com a maternidade também. Aí eu fui descobrir o quanto Deus me amava e queria fazer uma história na minha vida, me dando uma família. Deus, irmãos, diante da minha história, dos meus sofrimentos, das tribulações, Ele não ficou indiferente. Deus não ficou sentadinho lá no canto do céu, só olhando. Mas Ele enviou Jesus Cristo, Ele envia todos os dias Jesus Cristo na minha vida para me libertar, para me salvar dessa escravidão de morte, dessa escravidão de pecado. E é isso, irmãos, que viemos anunciar a vocês hoje, que Cristo venceu a morte. Cristo está ressuscitado, é essa boa nova. E que Ele não fica indiferente porque Ele ama a todos com igualdade. Ele não faz acepção de pessoas. E aquele que acredita que Cristo está ressuscitado, ele entra gratuitamente na vida eterna. Aquele que crê que Deus ressuscitou dos mortos, nada, irmãos, nada o separará do amor de Deus. Nem a morte, nem a angústia, nem os sofrimentos vai o separar do amor de Deus. E o mundo hoje, irmãos, vive um sofrimento muito grande, de famílias destruídas, né? Quantos casamentos acabados, porque as pessoas querem mais e mais, querem status, querem o carro do ano, uma casa nova, queremos que nossos filhos se destacam na faculdade, na escola, e é essa busca do mundo de hoje. E diante disso, irmãos, as crianças também desses casamentos, elas precisam da presença do pai e da mãe ali, junto deles, para que possam formar uma família unida, como a família de Nazaré. E São Paulo diz que a fé nasce da tolice da pregação. E é isso que viemos fazer aqui hoje. Viemos anunciar a vocês essa tolice. Viemos dizer a vocês, convidar a vocês, que a partir de segunda-feira, todas as segunda e quinta, durante 2 meses, às 20 horas, no salão da paróquia São Pedro, vai iniciar essa pregação. Aí, irmãos, aquele que escuta, que está aqui, está escutando esse chamado, é porque Deus quer fazer uma história na tua vida. É porque Deus, irmãos, quer te
te educar na fé, te fazer um cristão adulto na fé. Então, irmãos, como o padre já disse, né, de adolescentes acima de 14 anos até a idade adulta, a idade madura, todos estão convidados. Porque é preciso ter as crianças, os jovens, é preciso de ter casais, né? E os idosos também, porque dão um testemunho de vida muito importante para nós mais novos. E aquele que se coloca a caminho, como Abrão colocou, verá que Deus vai moldando a sua vida, que Deus vai te transformando, te dando uma vida nova, que é isso que Deus quer fazer com cada um de nós.